Olá, meu nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula do professor Jairo. Estou gravando esse vídeo para que você possa ter um pouco mais de facilidade na hora de resolver a apostila que eu já enviei lá no grupo, tá? Então, sejam todos bem-vindos. É com muito carinho, é com muita dedicação que eu estou realizando esses vídeos para que vocês possam estar a aprender o conteúdo dado. Lembrando que tudo que vocês precisarem, o professor Jairo, dentro das suas limitações, estará disponível a ajudar, principalmente relacionado ao conteúdo. Então, bem, nossa primeira apostila trata do seguinte conteúdo: conjuntos numéricos. Quando eu falo em conjunto numérico, é todo o conteúdo que eu estudo desde lá do nosso primeiro aninho até hoje, que é onde a gente está no nono ano. A gente vai juntar todos os números que a gente conheceu até chegar numa parte que a gente possa estar detalhando um pouco melhor aqui no nono ano, tá? Então, inicialmente, eu vou falar do primeiro conjunto numérico que a gente aprende, que é o conjunto dos números naturais. Observe esse símbolo, um Nzinho. Esse símbolo aqui significa conjunto dos números naturais. São os primeiros números que a gente aprende. Quais são esses números, professor? Aquele, ó, começa do 0 e vai até o infinito. Cuidado, não é até o 9. Do 0 até o 9 são os algarismos. Aí com esses algarismos você escreve qualquer número. Mas o conjunto dos números numéricos começa do 0 e vai até o infinito. Então quem são esses números? Ó, conjunto dos números naturais. Aqui, ó, um N. Tá? Toda vez que você vê esse símbolo, significa o quê? Conjunto dos números naturais. E quem são os números naturais? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 25, 40, 1 milhão, 2 milhões e assim sucessivamente. Como é que funciona a reta? Na realidade é uma semi-reta. O conjunto dos números naturais, ela tem início. Começa aqui do 0, ó, e vai até o infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai até o infinito. Então essa aqui é a reta numérica que representa os números naturais. Então os números naturais são aqueles que a gente aprende lá no nosso ensino fundamental 1, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e vem desenvolvendo até chegar no sétimo ano, que a gente conhece esse conjunto aqui, ó, que é um Z. É o conjunto dos números inteiros. Cuidado, para não confundir. Ele é representado pelo símbolo Z, ó. Você faz um Z cortado. Isso aqui, ó, significa conjunto dos números inteiros. Mas, professor, qual a diferença? Eu estou enxergando os números naturais, ó. Daqui para cá é o conjunto dos números naturais. Então, os números naturais estão dentro dos inteiros. Então, os números naturais estão aqui dentro. Só que o conjunto dos números inteiros, lá no sétimo ano, a gente começa a estudar os números negativos, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, o conjunto dos números naturais, ele vai ser infinito tanto para um lado quanto para o outro. Ok? Ó, ele vai vir aqui, ó, menos 1 milhão, menos 990 mil, menos 3, menos 30 mil, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E aqui, ó, do 0 para frente é esse conjunto aqui, ó, do 0 até o infinito. Então, ele é infinito tanto para a esquerda quanto para a direita. E como é que funciona a reta numérica? Ó, aqui eu vou ter o 0, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 1, 2, 3. Lembrando que isso aqui, ó, é os números naturais. Então o que é que eu já posso perceber? Professor, eu já consegui tirar uma conclusão. Que os números naturais, ó, se eu pegar todos os números naturais aqui, eles vão estar dentro dos números inteiros. Porque os números inteiros aqui, ó, vão ser todos os naturais que são os positivos. Agora eu vou incluir os números negativos. Dando continuidade aos conjuntos dos números, a gente vai falar sobre esse conjunto aqui, que a gente também aprende lá no ensino fundamental 1, porém a gente vem desenvolvendo esse conhecimento durante toda a nossa vida estudantil, que são os números racionais. Olha só, os números racionais, ele é representado pela letra Q. Mas, professor, quem são esses números? A gente conheceu do 0 até o infinito, 0, 1, 2, 3, 4. A gente conheceu os inteiros, que vem do negativo até o infinito positivo. E agora a gente vai falar sobre os números racionais. Na realidade, os números racionais, ele vai ter todos os inteiros, ou seja, todos os números negativos inteiros, todos os números positivos inteiros. Só que agora eu vou incluir alguns termos, alguns números lá.
algumas formas numéricas. Primeiro, todas as frações. As frações vão pertencer aos números racionais. 3 sobre 2, 1 quarto, 2 terços, ok? Tanto também na forma decimal. Como assim, ó? Fração 2 terços. Fração 2 terços. Fração 1 quarto. Fração 5 meios. Pode ser também na sua forma decimal. 2 terços, 0,60. 1 quarto, 0,25. 5 meios, 2,5. Então pode estar na forma fracionária ou também pode estar na forma decimal. Lembrando que para eu obter de uma fração sua forma decimal, basta fazer o que, pessoal? Efetuar a divisão. Ó. 1 quarto, 1 dividido por 4, 0,25. 5 dividido por 2, 2,5. E assim sucessivamente. E também vão ter lá, ó, as dízimas periódicas. Professor, eu não sei o que é uma dízima. É aquele número, ó, 0,2222. Pega lá, ó, e divide 2 sobre 9 na calculadora para você ver. Vai dar 0,2222 e não tem fim. A mesma coisa, ó, 1,323232. Então isso aqui, ó, até o infinito. Vão ser chamados o que? Dízimas periódicas. Então todos os números inteiros, todas as frações, tanto na forma fracionária como na forma decimal, e todas as dízimas periódicas, eles vão estar aqui dentro, ó, dos números racionais. Além de quem? Dos números inteiros, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Só que entre esses números vai ter as frações. Menos 5 sobre 2, menos 3 sobre 2. Número decimal 0,3, 2,4, 3,777, que são as dízimas periódicas. Então os números racionais vão ter os números inteiros, todas as frações e todas as dízimas periódicas. Então calma aí, professor. Deixa eu começar a entender. O senhor me disse que todos os números naturais vão estar dentro dos inteiros. Só que os naturais só vão ter os positivos e os inteiros, além dos positivos, vão ter também os números negativos. E agora um grupo maior é o que a gente chama de números racionais, que vão ter todos os positivos, todos os negativos, e aqui agora, ó, vão ter as frações, os números decimais, que é a mesma coisa de fração, e também vão ter as dízimas periódicas. Então, ó, os naturais estão dentro dos inteiros, e os naturais e os inteiros vão estar dentro dos racionais. Bem, dando continuidade, pessoal, depois de ter falado dos números racionais, agora vamos para esse conjuntinho aqui, ó. É o conjunto dos números irracionais. A gente viu lá no 8º ano. Professor, mas o que é que seriam os irracionais? Para você conhecer, é o mais simples possível. Porém, ele é o mais, assim, enjoado de se trabalhar dentro das operações matemáticas, adição, subtração. Mas, na hora de reconhecer um número irracional, ele é bem tranquilo. Por quê? É só um tipo. Quando é que o número ele é dito número irracional? Quando ele for uma dízima não periódica. Ué, professor, periódica é racional e não periódica é irracional. Mas é fácil identificar uma não periódica, ó. Uma dízima não periódica é um número onde a parte decimal é infinita e não segue nenhum período. É todo bagunçado, ó. 2, 3, 4, 5, 1. Aí está dizendo que vai até o infinito. Então você não percebe nenhuma sequência lógica. Isso aqui, ó, 0,32, 32, 32. Isso aqui seria uma dízima periódica. E essa não periódica. Você consegue identificar a diferença? Ó? Sempre vai repetir quem? O 32. É o que a gente chama de período. Por isso que é periódico. E aqui? Está seguindo alguma coisa? Não. Então isso aqui é racional. E isso aqui é irracional. A mesma coisa aqui, ó, 36, 4, 7, 2, 8. Então isso aqui é uma dízima não periódica. Mas professor, de onde é que vem essa dízima não periódica? As dízimas periódicas, pessoal, nada mais é do que o quê? Do que o resultado de uma raiz não exata. Como assim? Aquele número que não tem raiz quadrada exata, o resultado dele sempre vai ser uma dízima periódica. Então as raízes não exatas, 2 tem raiz quadrada exata? Não. Então ele é um número irracional, porque seu resultado é 1,321, 4 e vai até o infinito. 3 tem raiz exata? Não. Então ele é irracional, porque o seu resultado é uma dízima não periódica.
Ok? Raiz de 10. 10 tem raiz? Tem não. Então, se não tem raiz, significa que esse número aqui é um número irracional. Tudo que envolver raiz não exata é irracional. Por exemplo, ó, 2 vezes a raiz de 5. 2 raiz de 5 é irracional, porque 5 não tem raiz quadrada exata. Raiz de 7. 7 tem raiz exata? Não. Então, ele é irracional. Então, os números irracionais nada mais são do que as raízes não exatas. As raízes não exatas, ela obtém como resposta que é uma dízima não periódica. Então, ó, seguindo o raciocínio, aqui, ó, eu tenho que os números naturais, que são os positivos, estão dentro dos números inteiros, que são tanto os positivos quanto os negativos, e todos os dois estão dentro dos racionais, que vai ser os positivos e os negativos inteiros, mais as frações e as dízimas periódicas. E o irracional? O irracional não tem nada a ver, o irracional fica aqui fora, ó. Quem são os irracionais? As dízimas não periódicas, que são as raízes quadradas não exatas. Então, bem, pessoal, olha só. Continuando aqui com os números irracionais, eu vou falar aqui para vocês como é que a gente calcula a raiz aproximada, porque não vai ser exata, de um número qualquer, tá? A raiz aproximada, porque todos esses números aqui não tem raiz quadrada exata. Então, todos eles, a resposta dele é uma dízima não periódica. Então, a parte decimal é infinita e não segue período. Então, todos eles são números irracionais. Mas tem como eu calcular um valor aproximado? Sim, preste atenção. Observe, números quadrados perfeitos. O que é número quadrado perfeito? Todo número que tem raiz quadrada exata. 1 tem raiz exata? Tem. Raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Raiz de 9. Então, todos esses números aqui vão possuir raízes quadradas exatas. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raiz de 64, 8. Ok? Então, vamos tomar como referência os números que têm raiz quadrada exata. Por exemplo, quero calcular a raiz quadrada de 2. O que é que você vai prestar atenção? Você vai observar qual o número mais próximo de 2, que seja menor que 2, que tem raiz exata. Quem é? O 1. Então, quem é a raiz quadrada de 1? 1. Então, aqui eu já sei que vai ser 1, alguma coisa. 1, quanto, professor? Ó, aí você vai ter que fazer na mão dura, ó. 1,1 vezes 1,1. Vai dar 1,21. É pequeno. Vamos 1,4. 1,4 vezes 1,4. 1,4 vezes 1,4, você fazendo a continha aí, vai dar 1,96. Então já está próximo de 2. O que é que significa raiz quadrada? É um número que multiplicado por ele mesmo, perdão, é 1,4. É um número que multiplicado por ele mesmo dá o valor que está aqui dentro. Então o valor mais próximo, 1,4 vezes 1,4, 1,96. Lembrando que aqui ele vai até o infinito, ó, vai dar uma dízima não periódica. Ah, professor, calma aí, não entendi. Olha só, 12 aqui, ó. Qual o número quadrado perfeito? Qual o número que tem raiz quadrada exata? Menor e mais próximo de 12 é quem? O 9, não pode ser maior. O 9. Então, quem é a raiz quadrada de 9? 3. Então, já sei aqui que vai ser 3, alguma coisa. Agora, 3, quanto? Aí você tem que procurar. Vamos 3,3. 3,3 vezes 3,3. Vamos ver se dá próximo de 12. Não pode passar de 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9. 18 vai 1. 10. Ainda está longe, não está? 10,89 para 12. Vamos pegar o 3,4? Vamos pegar o 3,4. Ou 3,5. Vamos ver. E se não for 3,5, vai ser 3,4. 5 vezes 5, 25 vai o 2. 15, 17. 15 vai 1. 10. Ó. 5. 12 vai 1. 2. 1. 12,25. Passou de 12. Então não pode ser 3,5. Só pode ser quanto? 3,4. Então quem é a raiz aproximada? Lembrando que isso aqui, ó, vai até o infinito. A raiz aproximada de 12 é 3,4. Qual o número menor que 20 que tem raiz quadrada exata?
16. E quem é a raiz quadrada de 16? 4. Então a raiz quadrada vai ser 4, alguma coisa. 4, quanto, professor? Como é que o senhor sabe? Aí eu só vou por tentativa. Então, ó, vamos lá, 4,2. Se ficar pequeno demais, a gente passa para frente. Ó, 4,2. 2 vezes 2, 4, 8. 8, 16. 4, 16 a 1, 17, 1. 17,64. Então vou logo para o 4,4. Porque se passar, só pode ser o 4,3. Então vamos lá, ó. 4 vezes 4, 16 vai 1, 17. 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 4, 16 com 1, 17. 6, 13. Vai 1, não é isso? 1 com 1, 2 com 7, 9. 1, ó, já vai dar próximo. Eu sei que se eu botar 4,5 vai dar maior que 20. Então eu já sei que o valor aproximado vai ser 4,4. Então 4,4 é um valor aproximado. E por fim, qual o número que tem aqui mais próximo de 40? Ah, professor, 49. Não, tem que ser menor. Qual o quadrado perfeito? 36. Então aqui, ó, qual a raiz quadrada de 36? 6. 36 está bem próximo do 40. Então vou botar 6,2. 6,2 vezes 6,2. 4, 12. 12 vai 1, 37. 4, 4, 8, 3. Ixi. Ficou 38,44. Então vamos 6,3. 6,3 é 6,3. É tentativa. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 18 vai 1, 37. 9, 16 vai 1, 9, 3. Duas casas decimais. Então, 39,69. Está bem próximo de 40. Então, qual a raiz quadrada aproximada de 40? 36,3. Bem, pessoal, para finalizar, conjunto dos números reais. Perdão aqui, que aqui é R, reais. Então, conjunto dos números reais é nada mais, nada menos do que todos os números que a gente conhece. Eu falei de 4 conjuntos aqui, ó. Naturais, que está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais. Separadinho eu vou ter os irracionais. Todos esses números que eu falei até então são os números reais. Os naturais, 0, 1, 2, 3, são os positivos. Os inteiros, além dos positivos, eu vou ter também os negativos. Os racionais, além dos positivos e dos negativos, eu vou ter as frações e as dízimas periódicas. Os irracionais a gente viu, acabou de ver. Dízimas não periódicas, que são as raízes não exatas. Então, todos esses números, todos eles, a gente vai chamar de conjunto R, que é o conjunto dos números reais. Então, exposição no WhatsApp.